Bom dia, irmãos. Feliz sábado a todos. Já tirei minha máscara, que é tão bom tirar a máscara, né? Não vejo a hora que nós vamos poder nos ver novamente. Quando nós cantamos os hinos com a máscara, parece que nossa voz fica abafada, ou ela não sai, ou então nós não estamos cantando. Não sei qual que é o problema aí, mas quando estávamos chegando à igreja, eu e minha esposa, nós comentávamos que nós escutamos as pessoas que estão cantando na frente da igreja, a gente acaba não ouvindo tão bem. Eu acho que a máscara atrapalha um pouco com relação a isso. Antes de iniciar, eu quero reforçar algumas coisas que já foram faladas aqui. Primeira delas, quanto ao programa da cantora Alice Camilo. Meu irmão, você não pode perder esse programa. Eu não estou falando... A Alice esteve aqui, não sei, uns 5 anos atrás. Foi no início do pastor Reginaldo, né? Ela viria já no domingo, aí não foi possível porque o marido dela passou mal, ela veio depois no domingo à noite, uma noite de chuva, mas foi um programa maravilhoso. Então, dia 4 de dezembro, você não tem mais nada para fazer, você vai vir para a igreja, já vai ficar para o JA e vai acompanhar a programação da Alice Camilo. Eu tenho certeza que você vai sair daqui muito feliz e muito abençoado. A outra coisa que eu queria falar para vocês, para reforçar também, é com relação à cantada de Natal. Se me permite, tá, Maria? Como seria bom se essa igreja tivesse um coral permanente? Nós usávamos nossas vozes apenas para adorar a Deus e não mais para outras coisas. O sonho antigo dessa igreja é ter um coral, mas já começamos, acabou, começa e acaba. O plano do inimigo é não ter coral, tá bom? Então veja bem, se você canta, ou se você não canta, ou se você só encanta como eu, venha à igreja hoje às 15 horas. 15h30, dá tempo de se almoçar, tirar aquele cochilinho. Sábado à tarde é um cochilinho de 15 minutos. E volta para a igreja. Sabe por quê? Cantata de Natal, meu irmão, é um trabalho evangelístico. Você está levando mensagem para as pessoas. Sabe? Essa igreja, no dia da cantata, vão ter visitas aqui. Porque nós vamos convidar. Vocês não vão convidar pessoas para estar aqui na cantata? Então, precisa ser uma cantata maravilhosa. Maria, eu peço desculpa, eu não vou estar, eu vou te explicar por quê, tá? Hoje eu não vou poder estar. Mas depois precisa da minha voz aí de... Não é tão bonita quanto a do Paulo Miranda, mas eu vou tentar, né? Então veja bem, se você, hoje à tarde, às 15 horas, você deve estar aqui para participar desse coral, dessa cantata. Tá bom? Quero ver já as mãos aqui. Quem vai estar na cantata hoje à tarde? 15h30. Não, 15 horas para mim. Ah, povo. Ó, temos que levantar pouquinho. Eu estou confiando que você não levantou a mão, mas você vem, porque o Espírito Santo vai tocar seu coração para você estar aqui hoje à tarde. Tá bom? Eu quero fazer um agradecimento antes de iniciar. O agradecimento é porque esse ano eu estou porque no final do ano já não estarei mais, né? Estou diretor do Clube de Desbravadores. E o Clube de Desbravadores já há um bom tempo, o Coroas da Mantiqueira vem em busca de compra de barracas, porque as nossas barracas eram muito ruins. E já há algum tempo a comissão da igreja aprovou, a igreja também aprovou, e as barracas chegaram, graças a Deus. Tá? Tem umas fotos aí, mas... Olha, já vai falar que era o Pedro que estava lá atrás, não estava confusão? É a Récia que está lá. Eu vou mostrar as fotos para vocês. Pode ser na ordem aqui. Isso. Essa aí foi da última reunião do clube no domingo passado. Eu sou muito ruim para fotos, tá? E essa aqui, ó, a barraca vem com o nome do clube agora. Olha que belezinha, hein? Chique, né? Como diz o povo de Minas. Não é chique? Então, nosso agradecimento por quê? Obrigado. Esse é o acampamento que está acontecendo hoje. Por isso eu não vou estar aqui hoje à tarde, viu? Porque eu saio daqui, vou em casa, depois eu tenho que ir lá para o acampamento e vou passar o período lá com eles. Tá? As barracas já estão no uso. Agradecimento porque o clube ele tinha um valor em caixa, mas o valor não era suficiente para a compra das barracas e a igreja contribuiu com o que restava. Tá? Então a nossa gratidão à igreja. As barracas não pertencem a mim, não pertencem a ninguém do clube, mas elas pertencem à igreja. O clube cuida dessas barracas para a igreja. Tá? Então mas é para o nosso uso e elas estão lá, graças a Deus. Então nosso agradecimento por isso. Vamos lá, vamos para o sermão. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 12. Enquanto você procura, eu vou falar um pouquinho. Esse sermão está pronto desde o mês de agosto, porque ele vai ter muito a ver, talvez, com a lição da Escola Sabatina que nós já estudamos hoje, recapitulamos hoje, na verdade. Tem algumas coisas que são em comum. Mas desde agosto ele está pronto. E de lá para cá, e quando ficou pronto, eu falei para Deus, ó, Senhor, quem me convidar eu vou pregar. Então está aqui, eu já preguei sermão na Vila Isabel, em setembro. Em agosto, em Maria da Fé. Tem para trás, tem para frente. Em outubro, em Maria da Fé. E agora em novembro, aqui na Central de Itajubá. E possivelmente na semana que vem, se for da vontade de Deus, estarei na igreja pregando
esse mesmo sermão. Tá? Então ele não foi feito agora. Eu até relutei um pouquinho com Deus, falei, Senhor, mas está coincidindo muito com a escola sabatina, né? Mas enfim, a gente tem que ir para onde Deus manda que a gente vai. E dessa forma eu vou pregar esse mesmo sermão hoje, ok? Todos abriram Apocalipse capítulo 12, 7 a 9. Antes de ler, nós vamos orar mais uma vez. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, Senhor. Nós te agradecemos porque nesse momento temos a oportunidade de abrir a tua palavra. E rogamos a ti que teu Santo Espírito se faça presente para que não sejam palavras humanas, mas palavras tuas vindas dos céus para nossas vidas, que venham preencher nossos corações. Não permita que esse que o Senhor escolheu hoje para compartilhar a tua mensagem fique acima dela. Pelo contrário, que ele esteja abaixo dela, porque não é uma mensagem dele, é uma mensagem tua para nós. Perdoa mais uma vez os nossos pecados, os meus pecados, de forma especial, que o Senhor vai perdoar todos eles. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. O relógio da igreja marca 11 horas e 10 minutos. Ele está adiantado 5 minutos, 11 e 5. Eu acredito que 11h35 no máximo a gente já vai estar saindo daqui. Então, se a tua barriga começar a roncar um pouquinho, está dando fome e tal, aguarda só um pouquinho. Dá tempo, tá bom? Muito bem. Apocalipse 12, de 7 a 9, ele diz assim: E houve batalha no céu, e os seus anjos batalharam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Veja, nós acabamos de ler que houve uma grande batalha no céu. E essa batalha, Satanás... Opa, obrigado. Oi, ó, minha voz agora ficou mais bonita, hein? Já passa no coral. E dessa batalha, Satanás, Lúcifer, ele foi lançado fora dos céus. E ele achou morada nessa terra. E essa batalha continua aqui conosco. O objetivo de Satanás é fazer com que nós percamos a salvação, percamos o caminho de Deus. E o nosso envolvimento com o mundo seja muito maior que o envolvimento com Deus. É isso que ele quer. Veja, se eu perguntar para você essa manhã, o que é pecado? A resposta é clara, hein? Rápido. Eu acho que esse aqui botar melhor, hein? Se não der, a gente vai ser. Agora, o ficou mais bonito ainda mais. Se eu perguntar para você o que é pecado, você vai me responder o quê? Pecado é o quê? Transgressão da lei. Qual lei que a gente está falando aí? E a lição explicou sobre isso, né? A lei moral, a lei dos mandamentos de Deus, que foram escritas pelo dedo de Deus e tábuas de pedra que simbolizavam a eternidade. Então veja, o objetivo dele é esse. E o salário do pecado, qual é? A morte. Se nós estivermos em pecado e não pedirmos o perdão por esse pecado, entregarmos para Deus os nossos erros, nos arrepender do que nós temos feito em nossas vidas, nós talvez tenhamos que participar da morte eterna. Vai ser muito triste para nós. Mas veja, esse é o salário do pecado. E é isso que Satanás quer dar para nós. Mas se ele quer dar isso, Deus, ele tem uma visão totalmente diferente, porque Deus tem um plano feito para a nossa salvação. Deus, ele escolheu cuidar do ser humano como nós cuidamos de uma criança. Tentar conduzi-lo para o caminho certo. É isso que Deus faz por mim e por você. E ele tem um plano já elaborado. Veja, agora esse plano não é somente para salvar o ser humano. É um plano que não é feito apenas para salvar eu e você, mas é um plano para salvar e resgatar todo o universo que estava em perigo. Sabe por quê? E o Felipe falou sobre isso na lição. Porque todo o universo ele estava com um problema muito sério. Satanás ele falou que Deus era autoritário, que era ditador, e que a sua criação só fazia a sua vontade porque era obrigado. Talvez ele deveria ter um plano elaborado por Deus. Talvez ele dissesse assim: olha, nós não precisamos de lei. Lei para quê? Nós queremos ser livres. Veja, irmãos, isso às vezes é o que muitas pessoas falam hoje. Lei para quê? Não precisa de lei. Nós não temos a sensação de querer ser livres. Lá nos anos anteriores, no tempo que alguns aqui tinham cabelo bem comprido, um grupo de pessoas, aqueles hippies da época, eles também falavam sobre liberdade e vários tipos de liberdade, né? Veja, talvez hoje o mundo também caminhe um pouco para isso. Para que lei? Não precisa de lei.
Devemos ser livres, seguir a nossa própria vontade? Lei para quê? Não existe, não é necessário. Até quando Adão e Eva desobedeceram a lei de Deus, Satanás falou, está vendo? Ninguém consegue obedecer essa lei. Era assim. Agora veja, um dos atributos de Deus era a onisciência. Deus conhece o futuro. Nós normalmente, quando nós trabalhamos muito igual bombeiro, né? Bombeiro, ele vai para apagar um incêndio. E o ser humano às vezes age da mesma forma. Ele só vai atrás de um problema quando o problema acontece. Então ele vai depois que o problema já aconteceu. Mas Deus, em sua sabedoria, ele sabia que não poderia ser dessa forma. O livro Desejado das Nações, no capítulo 1, ele fala o seguinte: o plano da nossa redenção não foi um pensamento posterior, formulado depois da queda de Adão. Foi a revelação do mistério de que desde os tempos eternos esteve oculto. Está em Romanos 16, verso 25. Foi um desdobramento dos princípios que tem sido, desde os séculos da eternidade, o fundamento do trono de Deus desde o princípio. Deus e Cristo, olha que interessante, sabiam da apostasia de Satanás e da queda do homem mediante o poder enganador do apóstolo. Deus não ordenou a existência do pecado, previu-a, porém, e tomou providências para enfrentar a terrível emergência. Tão grande era o seu amor pelo mundo, que consertou entregar seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então veja, Deus já sabia que o homem iria pecar. Sabe, aí fica aquela pergunta, né, que nós então por que ele criou Lúcifer, se sabia que ele ia pecar? O Rodrigo Silva, ele deu uma explicação outro dia, e eu achei interessante a explicação dele. Ele fala assim, não foi Deus que criou o pecado, mas ele sabia que iria acontecer, porque deu a nós a possibilidade de escolha, o livre-arbítrio. Sabia que iria acontecer porque deu a nós a possibilidade de escolha, o livre-arbítrio. Dentro do plano de salvação existem alguns mistérios. Eu vou citar 3 mistérios para vocês, tá bom? 3 mistérios apenas. O primeiro é o mistério da origem de Deus. De onde vem Deus? Como é que ele apareceu? Sabe, muitas pessoas se perguntam sobre isso. Nós entendemos que Deus sempre existiu, mas as pessoas querem saber de onde ele vem. Então é um mistério. Nós saberemos um dia. O mistério da origem do pecado, de onde veio o pecado, se Lúcifer foi criado santo, justo e bom. Puxa vida, por que teve pecado? São mistérios. O terceiro mistério é o mistério da encarnação de Cristo. Como Cristo se transformou através de uma minúscula célula e entrar na Virgem Maria para que ela concebesse Jesus Cristo. São mistérios que acontecem. Deuteronômio 29, ele diz o seguinte: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos toda a palavra dessa lei. Então as coisas encobertas não pertencem a nós, pertencem a Deus. Agora veja, notem bem a pretensão de Satanás, de Lúcifer, um ser criado. Ele queria exaltação própria, cobiçava o poder de Deus, mas ele não queria o caráter de Deus. Não parece com cada um de nós hoje? Nós queremos o poder, queremos aparecer para as pessoas, mas às vezes nós não queremos o caráter da pessoa. Isso me deixa extremamente perturbado com a condição que nós vivemos hoje. Não queremos o caráter de Deus. Deus concedeu a Lúcifer e seus anjos um tempo de graça, ele deu um tempo para eles. Mas veja, apesar de Lúcifer compreender que sua vida não era injusta, o seu orgulho não permitiu que ele se arrependesse. Orgulho. Ai, irmãos, talvez o orgulho tire muito de nós dos caminhos de Deus. Talvez nos tire. Talvez. Queira Deus que não, mas talvez venha nos tirar o orgulho. Mas ele está guardado dentro da gente. Eu tenho que lutar todo dia contra isso. Sou um pecador. Talvez eu seja um pouco orgulhoso em alguns momentos. Então eu luto. O pecado é uma luta constante. Ele está aqui. Cada um de nós tem um pensamento nessa manhã. E talvez o inimigo ele tente falar aos nossos ouvidos todo momento. E cada um luta com um, mas é assim que funciona o pecado. Mas veja, apesar do ser humano estar naquela condição, havia uma esperança do pleno conhecimento do amor de Deus e da sua justiça. Isso está contido em João 3,16. Nós vamos falar juntos dessa aí, tá bom? Vou dar só o início, vocês vão me ajudar porque é conhecido. João 3,16 diz assim: porque Deus amou ao mundo que deu... Espera aí, vamos de novo, vamos ensaiar. Porque Deus... É assim que acontece, ensaio. A Maria sabe, você não vai ensaiar hoje.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu todo aquele que nele crê. Irmãos, Deus deu para nós essa segunda chance também. Sabe? Ele deu para nós o seu Filho, para que ele viesse aqui e corresse o risco. Veja, outro dia eu fui corrigido com relação a isso. E realmente, eu vou colocar no se. Mas o se é uma impossibilidade, porque Deus não falha em nenhum momento. Tá? Mas se Jesus falhasse, não haveria salvação. Se. Isso não é uma realidade. Eu estou falando que talvez eu não esteja nesse momento nem cogitando a possibilidade. Porque Jesus não falha. Tá? Mas se ele tivesse falhado, já era, mas é isso mesmo. Esse é o grande amor. Deus também está concedendo a nós essa segunda oportunidade. A Bíblia fala, e foi um verso que nós falamos aqui durante a escola sabatina, que se me amais, guardais os meus mandamentos. Então veja, o segredo está contido no amor. Nós entendemos lá que Deus amou o mundo, mas será que eu estou amando a Deus da mesma forma que Ele me ama? Um relacionamento, ele começa, quando você começa a pensar em casar com uma pessoa, primeiro você olha aquela pessoa, aí você namora por um período, né? Não é assim? Eu não sei quanto tempo vocês namoraram, eu namorei há algum tempo, e depois você decide que vai casar, e você marca a data do casamento. E depois da data do casamento, você um dia vai lá e vai consumar o seu casamento. Você vai casar com aquela pessoa que você tanto ama. A partir daí você tem que demonstrar muito mais o seu amor. Porque senão acaba. A partir daí, você demonstra muito mais. Então veja, quando nós estávamos fora da igreja, nós víamos um Deus que estava lá. Aí um dia nós começamos o nosso namoro com Deus. Nosso namoro começou estudando a Bíblia. E nós fomos estudar a Bíblia. Um dia nós decidimos, não, um dia eu quero me batizar nessa igreja. Depois que você aprendeu sobre ele, você percebeu o amor que você tinha por ele, eu quero me batizar. É o seu noivado. Mas chega um dia que você casa com Deus, o dia que você casa, é o dia que você serve o seu batismo. Estou fazendo aqui uma figuração do que é a nossa vida cristã. A partir daí, o meu amor tem que ser demonstrado muito mais do que antes, porque senão acaba. Nós vemos muitas pessoas que entram e pouco tempo depois saem, porque não trabalharam esse relacionamento com Deus, não estiveram juntos com Deus. Mas veja, se nós amamos sinceramente a Deus, nós vamos obedecer os seus mandamentos, vamos cuidar cada vez mais disso. Livro Fé e Obras, página 90, diz assim: proporcionou-se ao pecador uma segunda oportunidade para guardar a lei de Deus na força do seu divino Redentor. A cruz do Calvário condena para sempre a ideia de que Satanás colocou diante do mundo cristão, a saber que a morte de Cristo aboliu não somente o sistema típico de sacrifícios e cerimônias, mas também a imutável lei de Deus, o fundamento do seu trono, a transcrição do seu caráter. Veja, alguns doutores em teologia, e tem muitos que falam sobre isso, eles falam assim, que salvação é somente pela fé em Jesus. Ter fé em Jesus, você está salvo. Outros falam assim, a salvação é pela fé em obras. E também os que dizem que a salvação é pela graça. Veja, nós entendemos a salvação de uma forma diferente, né? Nós entendemos que o conjunto de tudo isso vai nos levar à salvação. Mas veja, há também os que falam assim, que basta aceitar para ser salvo. Se aceitou, você já está salvo. Eu acredito que em alguns casos, essa aceitação ela seja justificada. Em alguns casos. Mas no todo, nós temos que trabalhar toda essa essência da salvação. Deus deu a salvação de graça para nós, mas ela vem mediante a nossa fé. As obras são uma consequência. Mas antes de tudo isso, nós temos que aceitar esse Salvador que é Jesus Cristo. Sabe, o Espírito de profecia diz que os anjos do céu, eles explicaram aos nossos primeiros pais todo o plano de salvação. Tudo foi explicado para Adão e Eva. Tudo foi explicado. E eu faço a pergunta para vocês. Depois de tudo explicado para eles, quem precisa ter mais fé para aceitar esse plano de salvação? Adão e Eva lá atrás ou nós aqui hoje? Quem acha que é Adão e Eva lá atrás? Levanta a mão. Quem acha que nós aqui hoje temos que ter mais fé para aceitar? Levanta a mão, deixa eu ver. Uma boa parte não achou nada, mas não tem problema. Então veja, eu vou dizer para vocês que era muito mais difícil para Adão e Eva naquela época aceitar esse plano de salvação do que para nós. Sabe por quê? Porque na época Jesus ainda não tinha vindo. Hoje nós temos as Escrituras, a palavra de Deus,
que relata exatamente as coisas que aconteceram, como Jesus veio e morreu por nós. Então se torna mais fácil para nós. Para Adão e Eva havia uma incerteza, eles não tinham plena certeza do que ia acontecer. Lembra do que eu falei? E se falhasse? E se ele não conseguisse? Para eles era muito mais difícil. Se ele fracassasse, eles pensavam, vamos viver eternamente no túmulo. Nós estamos em melhor situação. A salvação está totalmente garantida para mim e para você. Garantida porque, como eu falei, Jesus já veio e já morreu por nós. Desejado de todas as nações, página 114, 115, fala assim: foi dada a palavra escrita de Deus. Satanás estudou as profecias concernentes ao advento do Salvador. De geração em geração, pelo intuito de cegar o povo para essas profecias, de modo que rejeitem a Cristo em sua vida. Eu acho que foi a Cláudia que perguntou o dia que falou sobre as profecias, a importância de estudar as profecias. Eu não me lembro se foi você, Cláudia, mas eu me lembro de um sermão que foi pregado há pouco tempo aqui que falava sobre isso. Veja, diz aqui que Satanás ele estudou as profecias a fim de cegar, a fim de, do conhecimento das profecias, cegar o povo de Deus. E o povo foi cegado. Satanás estudou, e quando Jesus veio, aquelas pessoas que estavam lá estavam tão cegos e tão enganados que esperaram Jesus de forma errada. Não foi assim? Jesus veio, e o que as pessoas fizeram? Crucificaram Jesus. Quem crucificou? Foi o povo. Não se engane, foi o povo que crucificou. Veja, irmãos, sabe qual foi o plano de Satanás para enganar o povo? Sabe a forma que ele usou? Ele usou os guias religiosos daquela época. Por incrível que pareça, as pessoas que deveriam levar a mensagem foram as pessoas que enganaram o povo. Sabe, quando eu falo guia religioso, eu não estou falando aqui só de pastor, não. Graças a Deus, eu agradeço muito a Deus todos os dias, porque essa igreja, ela é uma igreja em que os próprios pastores nos falam constantemente que nós devemos estudar a palavra de Deus. Desde o princípio, desde que eu entrei, desde o meu primeiro sermão que eu vi na igreja adventista, lá do pastor Tito, se não me falha a memória, ele já falava sobre isso. Confia na palavra de Deus, na Bíblia. Então essa igreja fala isso. Mas veja, existem pessoas que acabam sendo enganadas, levadas para um caminho errado, porque ficam baseadas apenas na palavra de uma pessoa. Essa igreja é reconhecida, ou era reconhecida alguns anos atrás, como a igreja da Bíblia. Eu já falei sobre isso algumas vezes, mas pessoas pregavam, levavam essa mensagem. Até hoje, se você anda na cidade de Piranguçu, existem pessoas de outras denominações que vêm nos procurar porque falam assim: olha, nós sabemos que vocês estudam a Bíblia. Que responsabilidade! Falam isso porque eu sei que vocês são pessoas que estudam a palavra de Deus. E ele vem perguntar. Mas eu já vi pessoas no passado que vieram falar algumas coisas e falaram assim: não, é dessa forma porque o pastor falou que tem que ser dessa forma. E às vezes não é. Eu não estou falando de pastor da igreja adventista, não, viu, gente? Que me perdoem outros irmãos, mas existem muitas pessoas aí que estão vivendo apenas porque o pastor fala que tem que ser feito. E era assim que acontecia. A Bíblia fala em Isaías 9,16: porque os guias desse povo são enganadores e que por eles são guiados são destruídos. Mateus 15,14: deixai-os, são cegos condutores de cego. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. É dessa forma. O Messias veio e foi crucificado. Sabe, eu quero fazer uma pergunta para a minha igreja. Será que nós também não podemos de alguma forma estar sendo enganados, iludidos? Irmãos, há alguns anos nós éramos referência de muita coisa. Referência de boa música. A igreja adventista era referência de boa música. Se você for em qualquer outra igreja, em algumas mais tradicionais, mais antigas, e falar sobre Arautos do Rei, eles chegam a se arrepiar, tanto que eles gostavam de Arautos do Rei. Hoje nós, muitas vezes nos vemos, e não estou falando mal de ninguém, porque são músicas boas na verdade, mas muitas vezes nós nos vemos praticando músicas e canções que são de outras denominações, e nós ouvimos aqui, outros cantores. Então veja, irmãos, talvez nós estejamos nos deixando ser enganados. Talvez não apenas por guias, mas talvez pela condição do mundo.
Deixamos que muitas coisas entrem em nossa casa, entrem em nossa vida, e por isso a gente acaba sendo enganado. O nosso tempo para Deus é cada vez menor, e o tempo para as coisas do mundo cada vez maior. É sempre assim. Para Deus vai diminuindo, para o mundo aumenta. Sabe, o Espírito de Profecia diz que nos últimos dias Satanás ele vai misturar a mentira com a verdade. Mentira com verdade. Complicado. E nós devemos estar preparados para seguir exclusivamente a verdade. Ele quer nos enganar. Ele quer nos tirar dos caminhos de Deus e quer nos colocar nos caminhos dele, os caminhos errados. Veja, hoje se prega muitas coisas. Se prega a teologia da prosperidade. Você dá para Deus, do que você der, você vai receber muito mais do que você deu. Porque é a teologia da prosperidade. Outros cobram por curas. Você já imaginou você entrar numa igreja e a pessoa falar, não, dá aqui um dinheirinho aqui que você vai ser curado. Isso acontece. Pessoas se deixam levar por isso. Alguns falam assim que Jesus guardou ali por nós. Ó, você não precisa guardar ali porque Jesus ele já guardou por nós. Então deixa ali para lá, não precisa para que ler. Não tem necessidade, Jesus já guardou por nós. E aí Satanás ele vem e faz a sua obra. É assim que funciona. Ele vem e faz a sua obra. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 382. Muitos estão a enganar a própria alma, vivendo uma religião fácil, acomodatícia, sem cruz. Mas diz Jesus, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Renúncia. Essa é a coisa mais difícil que existe fazer. Nós renunciarmos à nossa própria vontade, renunciarmos à nossa satisfação pessoal. É muito difícil. Sabe, eu vou falar uma coisa para você que é muito séria. Nós não seremos julgados por Deus porque, sinceramente, acreditamos em pregações erradas. Mas nós seremos julgados por Deus porque negligenciamos, descuidamos de estudar as Escrituras Sagradas. Esse é um caso sério. Precisamos buscar através da palavra de Deus saber o que Ele quer de nós. Veja, irmãos, eu tenho que falar da nossa igreja. A igreja adventista é hoje talvez uma das igrejas mais completas que existem no que diz respeito a estudos, a suporte. Tudo que você precisa você encontra. Nós temos aí guia de ancião na igreja. Tem um guia, um manual que o ancião ele pode seguir quando ele precisar. Nós temos um manual da igreja que é baseado na palavra de Deus e no Espírito de Profecia. Todos eles baseados nisso. Nós temos o Espírito de Profecia que nos mostra, que nos ajuda em muitas coisas, não superior à palavra de Deus, mas mostrando e apontando para a palavra de Deus. E nós temos a Bíblia Sagrada que Deus deixou para nós. Veja, se nós não tivéssemos o Espírito de Profecia, não tivéssemos manual da igreja, não tivéssemos guia de ancião, isso já bastaria. Se nós pedirmos a condução do Espírito Santo, isso bastaria. Mas precisaríamos pedir a condução do Espírito Santo. E essa é uma realidade. Precisamos fazer a vontade de Deus. O livro Desejado de Todas as Nações diz assim: enquanto confiarmos na guia de autoridade humana, olha só, ninguém chegará a um salvador conhecimento da verdade. Devemos estudar por nós mesmos a palavra de Deus, orando para que o Espírito nos ilumine. Quando nós estudamos a história da igreja, nós vemos lá atrás homens que estudaram à luz de lamparinas, ficavam horas estudando. Hoje nós temos energia elétrica, temos, eu acredito, um óculos muito melhor que naquele tempo, se você tem alguma deficiência visual como eu. Nós temos Bíblias em letra gigante, letra minúscula para quem enxerga menor, Bíblia de desbravador, meu Deus, aquilo é uma tragédia. Não dá, né? Mas nós temos tudo. Estamos usando, nós estamos fazendo, estamos buscando o conhecimento da palavra e da vontade de Deus. Essa é a grande questão que tem que incomodar o nosso coração. Vou repetir o que está aqui: devemos estudar por nós mesmos a palavra de Deus, orando para que o Espírito nos ilumine. O Espírito tem que iluminar. Sabe, quando nós fizermos isso, nós vamos estar esperando da forma certa a volta de Jesus. Quando nós realmente estudarmos a palavra de Deus. E naquele dia, quando a terra estiver tremendo, os prédios estiverem caindo, quando tudo estiver acontecendo, nós vamos,
poder ler as palavras que estão contidas no livro de Isaías 25, verso 9. Alguém pode ler para mim? Isaías 25, verso 9? E alguém, por favor. Ó, desse lado, Isaías 25, verso 9. Desse lado, alguém, por favor. Mateus 25, 34. Só vou esperar as pessoas encontrarem, tá? Aí já... Desse lado, vocês procuram Isaías 25, verso 9. Acho que é isso mesmo. Pode, levanta aí, Márcia, para todo mundo te ouvir direitinho. Se você puder tirar a máscara, aqui fica mais claro. Naquele dia dirão: Este é o nosso Deus. Nós confiamos nele e ele nos salvou. Este é o Senhor. Nós confiamos nele. Exultemos e alegremos, pois ele nos salvou. Amém? Amém. E a nossa resposta cadê? Mateus 25, verso 34. Alguém daqui? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém. Essa vai ser a resposta de Deus para nós. Deus vai nos responder da mesma forma que nós vamos olhar para Deus. Esse é o nosso Deus que nós aguardássemos. Porque nós aguardamos com amor, buscando a sua sabedoria através da palavra de Deus. A resposta de Deus para nós será: venha, venha até mim. Fique comigo. Irmãos, eu olho para a minha caminhada cristã e eu fico percebendo o quanto me falta ainda para chegar, sabe? Eu fico às vezes fazendo conta. Ah, falta isso. Mas quando eu atinjo aquele objetivo, parece que já tem outro na minha frente. Eu estou sempre correndo. E parece que eu não vou chegar nunca. Então eu começo a pensar que esse é o plano que Deus tem para a minha vida. Eu não sou perfeito. Tenho imperfeições assim como todos nós somos dessa forma. Mas nós devemos sempre buscar o objetivo da frente. Caminhando para Cristo. Caminhando para Cristo. A todo momento. Esse é o plano da santificação. O trabalho da santificação na nossa vida. Se nós não buscarmos, aí nós não vamos chegar nunca. Buscando, quando Cristo chegar aqui, Ele vai completar aquilo que resta em nós. Mas se nós não buscarmos, nós não estaremos lá. Que Deus venha abençoar a mim e abençoar vocês também. Que nós possamos dedicar nossas vidas para estudar a palavra de Deus. Estudar cada vez mais a palavra de Deus. Que sejamos pessoas que busquem a sua vontade. Não a nossa própria vontade, mas busquem única e exclusivamente a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe a todos. Quero convidá-los para juntos, nós damos nossas vozes agora para cantar o Firme. Já deu o título do hino, né? O hino 164. E Firme Alicerce. Vamos ficar em pé e cantar juntos esse hino.
pessoas que morreram pela verdade bíblica, morreram apenas por ouvir a palavra, mas eles leram, estudaram e praticaram as verdades contidas nessa palavra de Deus. Se você olhar a história de algumas pessoas que participaram da pré-reforma, João Hus, Jerônimo de Praga, homens que foram queimados na fogueira e mesmo sendo queimados cantavam hinos de louvor. Irmão, não foi só por ouvir, foi muito mais do que isso. Que Deus abençoe a cada um de nós. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, acredito que cada vez que eu tenho que falar esse sermão, Ele está falando para mim e não para as pessoas, porque eu percebo o quanto eu preciso caminhar em Tua direção ainda. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de mim, mas talvez algum aqui entre nós esteja na mesma condição que eu e também careça da Tua misericórdia. Ajuda para que possamos caminhar cada vez mais ao Seu lado, que possamos aprender mais de Ti e que no dia da Tua volta o Senhor nos receba de braços abertos. Perdoa mais uma vez nossos pecados, nossas faltas. Abençoa a Tua igreja de forma geral, a liderança dessa igreja, que o Senhor cuide de cada um deles. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Água